E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre homossexualismo. A palavra é homossexualismo. Alguns vão questionar que a palavra correta é homossexualidade, que homossexualismo é o sentido pejorativo, mas basta você ler alguns dicionários que você vai perceber que ismo simplesmente representa uma segmentação, não tem nada de pejorativo. Assim como as palavras cristianismo, judaísmo, heliocentrismo, lulapetismo, darwinismo, ciclismo, hipismo, autoclismo, absolutismo. Bom, e aí temos mais centenas ou milhares de palavras com sufixo ismo. Infelizmente, essas pessoas politicamente corretas querem mudar até os termos comumente e usualmente usados aqui em nossos dias. Então chega de mimimi. Se você escutar homossexualismo, pense que estão falando homossexualidade. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Preste atenção aqui no termo, nem homossexuais passivos ou ativos. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Uma pessoa sincera, um cristão sincero de fato, quando vai ler aí esses textos, o que ele faz? Ele percebe que claramente os textos estão tratando sobre relações sexuais ilícitas, homossexualidade, homossexualismo. Essa pessoa vai se arrepender dos seus pecados e vai, mesmo que ela continue na prática, ela vai reconhecer o seu pecado. Reconhecimento, o primeiro passo de um cristão. Mas não. Esses ímpios, o que eles fazem? Eles estão na prática do pecado, a Bíblia condena essa prática, então o que eles fazem? Eles mudam as escrituras para poder continuar na prática do pecado. E isso é generalizado. Em todos os tipos de pecado, a pessoa precisa mudar a Bíblia para continuar naquela prática de pecado. E a Bíblia, ela não foi feita para nos agradar. As leis, as regras e as normas foi feito para nos confrontar, mostrar nossos erros e a gente então converter, mudar o nosso caminho. Eu quando estava no mundo, né, no sistema, sendo guiado aí por esse mundo, eu não reconhecia o meu pecado. A partir do momento que eu reconheci, eu dei o primeiro passo. E Efésios 2, ele é muito claro sobre isso, mostra a nossa situação do pecado, a nossa morte. Vamos fazer leitura aqui. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o primeiro passo é o reconhecimento. Se você não reconhecer que você está em pecado, você nunca vai ser salvo. Todo o Antigo Testamento, melhor, toda a lei, ela mostra a nossa situação de pecado. E você sabe que está em pecado e você vai continuar naquele pecado? Eu peco, todos nós pecamos, você que está aí peca. Mas nós não devemos viver na prática do pecado. A gente deve reconhecer aquele pecado e abandonar o pecado. E a Bíblia trata muito sobre santificação. Como é que nós entendemos se um cristão realmente ele é cristão? Através de sua santificação. Vamos fazer aqui uma leitura comigo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aqui, renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então somos sacrifícios e devemos renovar a nossa mente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora imagine você ser semelhante a Deus, vivendo na prática do pecado que o próprio Deus abomina. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esses textos ficam claros, translúcidos, que nós devemos então abandonar o pecado, renovar a nossa mente, ser o novo homem, ser uma nova criatura, porque agora nós temos vida. Antigamente nós éramos mortos, andávamos nos nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira. Mas se você continua nessa prática de pecado, você ainda é por natureza filho da ira. Vamos pecar? Sim, claro, óbvio, vamos pecar. Mas não podemos viver na prática do pecado. Esse é o primeiro passo do cristão, reconhecer o seu pecado. O segundo passo é entregar sua vida a Cristo. Aí sim você pode ser salvo.